Olá, tudo bem? Está começando agora mais um podcast Talk Mais, o podcast produzido aqui pelo portal Espirro Mais. Eu sou Gabriel Duarte e hoje comigo está um casal muito simpático que trabalha aqui no Vale do Paraíba para promover a acessibilidade para as empresas, para as pessoas, para os eventos, enfim, tudo que envolve acessibilidade vocês estão trabalhando, né? Luiz Daniel e Jéssica Moraes, sejam muito bem-vindos ao podcast. Tudo bem? Como é que vão? A gente que agradece o convite. Bom, vamos começar do começo, né? Vocês dois trabalham com acessibilidade já há algum tempo, o Luiz é jornalista, né? E vocês se conheceram há mais ou menos quanto tempo? 4 anos. 4 anos. 4 anos. E como é que vocês hoje têm a LD Conteúdos, né? A empresa que promove a acessibilidade. E como que surgiu esse trabalho? Qual que foi o estalo para vocês poderem pensar? Primeiro porque sempre procuravam a gente para tirar aquela dúvida assim, mas isso aqui tá certo, aquilo, como que é isso aqui para você? E isso aqui tá bom? Uhum. Ou a prefeitura tá fazendo um trabalho bom aqui ou um trabalho ruim ali, aquela coisa. E falei, eu acho que a gente tem alguma coisa que a gente pode fazer a mais para isso. Sim, Eu acho que o nosso relacionamento também foi se fundando junto com a fundação da empresa, né? Acho que, conforme os nossos diálogos, aquela coisa, né, de se conhecer, de perceber as semelhanças, né? E aí nós fomos percebendo, né, tudo isso, né? Nossa, mas eu fiz um trabalho assim há um tempo atrás. Nossa, mas eu também, né? Até porque a gente se conheceu trabalhando, a gente se conheceu já nesse processo de acessibilidade. E daí as conversas permeavam, né, em torno disso, né? E daí chegou um dia que a gente falou, não, mas espera aí, a gente está tirando dúvida de todo mundo, a gente está ajudando todo mundo, e por que não oficializar isso, criar uma empresa, deixar a coisa mais séria, e estudar, e se aprofundar, né, se aperfeiçoar. E daí eu acho que foi aí que tanto o nosso relacionamento quanto a empresa foi tudo junto, né? Tudo junto, e junto esse boom de pandemia também, né? Que todo mundo teve que se readequar, então acabou vindo tudo de uma vez, e quando a gente viu a empresa já estava lá, quando a gente menos percebeu, os trabalhos já estavam acontecendo, já estava rolando, as procuras foram aumentando e vamos colocar aí o plantão e tira dúvidas voluntário, aí acabou virando pedidos de orçamento. Sim. E a gente foi executando e a coisa foi tomando uma proporção até chegar onde chegou, e espero que chegue, né, a voar mais longe. Que legal. Ó, só para contextualizar, a Jéssica é deficiente visual, né? E o Luiz tem uma paralisia. Você tá na cadeira de rodas desde a infância, isso, né? Desde a infância. Eu tenho uma formação na coluna que não me permite ficar em pé, né? E também quando estavam investigando isso, eu tive uma questão de um erro médico lá na época, isso faz bastante tempo. Sim. E veio uma paralisia do lado direito para mim também. E aí, como a gente convive com essa questão da deficiência, da necessidade da acessibilidade desde a infância. É o dia a dia de vocês, né? A gente naturalizou isso pra gente, sabe? Não, mas pode fazer assim, pode fazer assado. Claro, a gente pesquisa normas, regras, leis, porque a gente sabe que tudo isso também já está, né, faz parte de todo um trabalho técnico. Mas a gente busca conhecer isso também e trazer não só a parte prática, mas a parte teórica também. Mas isso aqui a lei não permite, isso aqui não é assim que a norma técnica fala que tá mais ou menos, tá meio jeitinho brasileiro. Vocês trabalham com audiodescrição, fazem palestras, vocês atuam nas empresas para promover a acessibilidade entre funcionários, acessibilidade em eventos. Pode contar um pouquinho mais nessa gama de especificações da atuação de vocês hoje? A gente trabalha com
um trabalho a gente procura atender o público de maneira bem voltada para a necessidade dele mesmo. Então, primeiro a gente entende o que ele precisa e depois a gente vai atendendo de acordo com a necessidade. Aqui precisa de audiodescrição, aqui precisa de intérprete de Libras, aqui precisa de um material em braille, aqui precisa de uma palestra, aqui precisa de um curso, aqui precisa de uma formação. Então, não tem assim uma receita de bolo que vale para tudo. A gente vai dentro do que a empresa está precisando, dentro do que um projeto cultural está precisando, dentro do que um restaurante está precisando, um local comercial, né? A gente vai bem nas necessidades, né? Por exemplo, você nunca vai ver a gente falar, Libras, sei lá, R$100, tipo uma promoção de um produto. Um saldão, né? Um saldão, né? Como se fosse vendendo um telefone ou uma banana, alguma coisa assim. A gente sempre vai... É uma coisa mais íntima até, dá pra dizer, né? Vai criar um vínculo ali com a pessoa e vai entender o que pode acontecer. Às vezes a pessoa está com uma ideia, mas não é aquilo ali que a pessoa está com aquela ideia que vai acessibilizar. A gente tenta entender, mas precisa disso aqui também, precisa daquilo outro. Você não acha que você investindo em conversar em treinar os seus funcionários já não ajudaria bem mais do que fazer um negócio gigantesco? Uma rampa, o que a gente percebe é uma coisa que acontece muito. Tem muitas pessoas querendo ganhar dinheiro com acessibilidade e elas só visam isso. Elas não visam quem vai receber, quem vai usufruir, quem realmente precisa desses recursos, né? Não estou dizendo que são charlatões e tudo mais, mas o que acontece? Muitas vezes as empresas elas não sabem o que elas precisam e todo mundo quer vender o seu peixe, né? E daí cada um chega, não, porque você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, você tem que ter aquele outro, e a empresa fica, nossa, mas eu não tenho recurso para tudo isso, eu não tenho orçamento para tudo isso. E daí é onde a gente vai, não, vamos atender a necessidade de quem realmente precisa. Porque vai vir, de fato, todo mundo vender tudo para você. Sim. Vão vir gente vendendo rampa, vendendo piso podotátil, vendendo banheiro, vendendo isso, vendendo aquilo. Mas vamos entender o que você precisa. E daí a pessoa ela se sente confortável quando a gente faz esses apontamentos, né? Precisa de muita coisa? Precisa. Não, mas eu não vou ter orçamento para tudo isso, então tá. Então vamos conseguir filtrar as necessidades de acordo com o que elas vão aparecendo. Tem coisas que vai ter que fazer tudo? Vai ter que fazer tudo. Mas vamos filtrar por onde começar a fazer tudo, como direcionar esse orçamento. Então, a gente abre esse leque de opções para as empresas e vai direcionando também, né? Tem situações, por exemplo, que a pessoa, mas se colocar piso podotátil aqui, vai deixar o chão feio. Vai empobrecer o chão. A estética vai ficar ruim. A estética vai ficar ruim. Aí chega a Jéssica para explicar que não é... Todo jeitinho. Que não é bem assim. Não sei se vocês são joséenses? Sim. Sim, os dois. Então estão aqui há um bom tempo. A gente sabe que São José é muito evoluída, é uma cidade boa para se viver, é uma cidade que investe em tecnologia, investe em avanço, inovação. Mas eu queria perguntar, São José é uma cidade acessível? É uma cidade boa para quem tem deficiência morar? Vamos dividir essa resposta em duas. Para quem mora em São José e para quem vem a São José. Quando a gente mora aqui em São José, a gente encontra muita coisa para ser feita. Muita coisa mesmo. Principalmente aqui a gente está no bairro Nobre e tal. Mas se for lá para o lado da periferia, a situação é bem diferente. Por exemplo, a questão arquitetônica, cada morador constrói a rampa para subir com o carro na sua calçada de uma maneira sem padronizar, embora a lei municipal determine uma padronização, e são construções antigas.
antes mesmo da legislação. Tem muita coisa para ser feita. Mas quando você olha de fora, você vê que São José tem a sua notoriedade no que já foi feito. Eu falo que aqui muita coisa já foi feita. O que está precisando hoje é ajustar. Perfeito. Sabe, ajustar, sabe aquilo que tudo precisa de uma manutenção preventiva. Sim. Ah, beleza, eu fiz a calçada. Só que faz 10 anos que eu fiz a calçada. Será que ela ainda continua acessível? Já choveu, eu já tive que quebrar para fazer obra. É um acompanhamento, né? Não é uma atitude então, pontual, assim, isolada. É acessível perante a outros exemplos, a outras cidades. Só que tem muita coisa para fazer. Sim. E não só na questão arquitetônica, mas na questão de comunicação, como Libras, acessibilidade. É o que eu ia pontuar agora. Eu acho assim, é muito necessário um trabalho de conscientização com os munícipes. E eu não estou falando dos munícipes com deficiência, eu estou falando dos munícipes sem deficiência, sabe? Porque, como eu falei, eu principalmente vou muito para São Paulo, né, fazer as coisas lá, e é um outro nível de população, sabe? Você chega com a bengala verde, todo mundo já sabe que você tem baixa visão. Aqui em São José as pessoas não sabem diferenciar. Por que de bengala verde, por que da branca? As pessoas associam a questões de time de futebol, sabe? É a bengala do Palmeiras. Sabe? Alguma coisa assim. E Entendi. assim, estar de bengala é cego, não separa se é baixa visão, se é cego, se é surdo ou cego. E não tem uma educação em cima disso, né? Não se tem. É uma falta de conhecimento mesmo. Não é nem tanto preconceito, é falta de informação mesmo. Acho que falta informação. E é uma população assim que desvia de cadeira de roda, que pula bengala, que vê a gente com a bengala, aí acha que a gente é surdo, aí fica falando da gente como se a gente não estivesse escutando, sabe? E assim, eu tenho 2 amigos que eles falam assim, olha, se você 2 amigos cegos, eles falam assim, se você falar pra mim, vai a um lugar que eu não conheço aqui em São José, sozinho eu fico com receio de ir. Agora, se você falar pra mim, vai a um lugar que eu não conheço em São Paulo, eu tô pegando um ônibus aqui, tô descendo no Tietê e tô me virando. Porque lá eu sei que a população vai me deixar chegar ao lugar que eu preciso. Aqui em São José eu sei que a população não vai me permitir isso. E eu, entendi. Jéssica, eu presencio muito isso. Eu só tenho autonomia para andar em São José porque eu tenho um domínio, porque eu moro aqui desde que nasci e tudo mais. Mas quando eu tenho que ir para São Paulo, é uma outra realidade. É tudo muito grande, é tudo muito gigante, é tudo muito barulho. Mas eu não tenho medo, porque eu sei que tem uma população que tem uma noção mínima da minha baixa visão. Sabe? Perfeito. E quem não tem essa noção, ela consegue me direcionar alguém que me ajude. Agora eu quero pedir licença. Agora aqui em São José é complicado, sabe? Quero pedir licença aqui pro Gabriel, então vamos explicar aqui qual que é a diferença das bengalas. Ótimo, perfeito. Já aproveita e faz esse serviço pra gente, né? Você pode explicar? Sim, então. Nós temos 3 tipos de bengala que servem para identificar qual a deficiência visual da pessoa. Nós temos a bengala branca, que alguns ainda usam a bengala cinza, que é a pessoa que tem cegueira total. Nós temos a bengala verde, que é o meu caso, que é para quem tem baixa visão. E nós temos a bengala com algumas listas ou até mesmo alguns gomos vermelhos, que é para a pessoa que, além da deficiência visual, ela também tem uma deficiência auditiva, seja total ou seja parcial, que é para o cego ou surdo. Uhum. Né? Então, fica mais fácil estabelecer a comunicação, até mesmo na forma de direcionar, né? Você vai direcionar uma pessoa com baixa visão? Um público fundamental, assim, um público específico, fundamental, que eu entendo que precisa saber nessa informação são os motoristas e cobradores de ônibus. Porque ali eles vão saber como abordar a pessoa o passageiro ali com deficiência visual. Ele vai ter ideia, essa pessoa está conseguindo ver a cor do ônibus. Essa aqui não está vendo nada, ela
Ela consegue analisar o contexto ela teria mais e oferecer um condições. suporte de acordo Exatamente. com a necessidade da pessoa. Você consegue usar de referências, porque lógico, ninguém vai saber a audiodescrição perfeitinha, bonitinha, né? Mas você consegue usar de referências, né? Eu sei que quando a pessoa que tem baixa visão chegar próximo, ela vai enxergar a cor. Sim. Então, e também é muito relativo, né? Porque tem muitas pessoas que têm daltonismo, né? Mas, enfim, facilita, né? Para você guiar, para você orientar, né? E é isso, é uma informação. Eu vejo muitas pessoas que questionam, nossa, mas você viu? Eu falei, sim, quando eu chego perto eu vejo. E muitas pessoas que querem me dar tudo mastigado, achando que eu não estou vendo. E a gente percebe isso, que é uma questão muito cultural. Né? Já teve situação de eu estar descendo do ônibus, uma pessoa me pegar no colo para descer do ônibus. Já teve situação do Daniel estar trabalhando num evento, ofertaram um boné para ele, porque estava um dia quente. No horário de almoço dele, ele foi almoçar, tirou o boné, pôs no colo, passou um senhor, colocou R$5 no boné. Meu Deus. Né? Então... Sabe, e assim, aí a gente vai tentar explicar para a pessoa que a gente não precisa, que naquela situação ali não existe, da necessidade. Você consegue se virar, né? Que tem a condição ali. Eu tava ali trabalhando no evento, tava ganhando meu dinheirinho no trabalho ali do evento. E assim, dependendo de quem você falar, a pessoa ainda briga com a gente. Fala, não, mas eu tô dando dinheiro para você. Você tá tô te ajudando, né? Exatamente. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês sobre essa questão da acessibilidade que vocês estão falando é a questão da arquitetura. Quando a gente, vocês até comentaram nos bastidores aqui, que quando a gente fala acessibilidade, muita gente pensa logo de cara na arquitetura, na engenharia dos espaços, mas a acessibilidade não é só isso, né? Isso. O que vocês acham fundamental dentro desse ponto? Para as pessoas entenderem que realmente não é só colocar a rampa, não é só você colocar o recurso em braille e tudo mais. Sim. Eu acho que é interessante dizer que a acessibilidade ela é um conjunto de condições, né? Processos, ferramentas que minimizam a barreira do corpo, seja uma deficiência visual, uma deficiência física, auditiva, em relação ao ambiente em que ela está. Por exemplo, a pessoa é surdo-sinalizada. Ela tem a questão da comunicação ali. Ela, com o intérprete de Libras, já não tem mais tanto essa condição. Essa condição de não estar participando ali da situação pela falta de comunicação, né? Então, tem as questões comunicacionais, tem as questões arquitetônicas, sim, que são as mais visíveis, digamos assim, são que as pessoas conseguem compreender com mais facilidade, mas tem as questões de regras, por exemplo, nesse lugar aqui não pode entrar animal, só que a pessoa ela tem um cão-guia. Ela tem o direito de entrar com o cão-guia. Cão-guia é uma acessibilidade é um recurso de acessibilidade para ela. E quando você fala da questão arquitetônica, as pessoas elas são muito focadas em uma coisa só. Elas não compreendem a dimensão dessa questão arquitetônica, sabe? A gente até brinca, né? Tem um evento que aconteceu próximo de casa, e daí, quando eu falo desse evento, eu falo assim, que não tem rampa para chegar na rampa. A gente tentou entrar pelo evento, pelo estacionamento, que foi o único lugar que a calçada era rebaixada para se chegar com a cadeira de rodas. E daí o segurança falou assim, não, mas vocês não podem entrar por aqui, tem rampa lá na entrada. Eu falei, sei, mas não tem rampa para chegar na rampa. Aí ele falou assim, mas já que vocês conseguiram subir aqui, eu ajudo vocês a subir aqui na calçada e vocês continuam e fazem a volta no quarteirão e entram na rampa. Eu falei, eu sei, só que tem um poste no meio da calçada, porque nós já tentamos entrar lá também tem uma rampa bem pertinho, só que no meio do caminho tem um poste. Então não tem rampa para chegar na rampa, aonde tem um poste no meio do caminho, e as pessoas elas se preocupam só ali.
Tem a situação que eu comentei com você nos bastidores. Não, mas eu fiz um banheiro. Realmente, o banheiro estava adaptado. Mas tinha um degrau para chegar no banheiro. O estabelecimento que a gente foi fazer consultoria tinha banheiro, mas tinha um degrau para chegar no banheiro. Então, muitas vezes, talvez, porque foi um trabalho feito sem o auxílio, sem a supervisão de alguém que tenha deficiência, não é? Viva aquela necessidade. Só mencionar isso, tem uma empresa que chamou a gente e eles falaram, olha, a gente está com um problema, porque a gente deixou a empresa bonitinha, a gente deixou tudo perfeitinho, aqui tem piso, aqui tem elevador sonoro, aqui a gente tem rampa, aqui a gente tem banheiro, a gente tem tudo, mas a gente está abrindo as vagas e as pessoas não estão se candidatando, ou a pessoa se candidata, ela não comparece no dia ali da seleção e tudo mais. Aí eu falei assim, olha, eu vou ser bem franca com você, eu cheguei aqui de ônibus para fazer essa consultoria, porque eu tenho esse hábito de andar de ônibus exatamente por isso. Falei assim, é impossível chegar na tua empresa, porque a tua empresa ela tá maravilhosa, ela tá perfeita, ela tá totalmente acessibilizada, a inclinação da rampa, ela segue a regra, porque tem isso também. Ah, não, mas tem rampa, mas é uma rampa que ninguém consegue subir aquela rampa. A gente brinca assim que é rampa que parece muro. É muro que pensa que é rampa, né? Porque assim, e daí eu falei, não tem como chegar aqui. Você se preocupou aqui dentro, tudo bem, você cumpriu, tá bonitinho, tá lindo, tá de parabéns. Mas ninguém chega aqui de ônibus. Por exemplo, E daí vamos cuidar lá fora para a pessoa chegar, porque eu falo, principalmente nos projetos culturais, a acessibilidade ela começa a partir do momento que a pessoa com deficiência ela sai da casa dela. Não, mas eu escolhi um lugar para fazer minha apresentação teatral, para fazer minha exposição, para exibir meu filme, e esse lugar ele é ótimo. Sim, ele é ótimo. Mas você já tentou chegar aqui com uma cadeira de rodas? Você não chega, né? Então, ou de repente, Jéssica, a gente vai fazer uma apresentação, e isso já aconteceu também, e vai ser a sessão da meia-noite, e eu quero colocar acessibilidade, porque é uma sessão tão famosa. Eu falei, sim, você quer colocar acessibilidade, mas você tem que entender que muitas pessoas com deficiência não conseguem custear um carro de aplicativo para ir embora ou para chegar aqui, depende de transporte público. Como que você vai fazer meia-noite? As pessoas não vão chegar aqui, né? Não tem segurança para elas irem embora, não tem transporte. Você perguntou da condição de acessibilidade aqui da cidade, né? É uma coisa que eu até espero que o Anderson veja aqui a gente conversando sobre isso. Ele está sempre de olho aqui no nosso podcast, nas nossas coisas. Porque assim, a grande questão do ônibus aqui, mas tem a questão da gratuidade, as pessoas com deficiência são isentos. 100% acessível. Os ônibus todos têm rampas ou são rebaixados, mas o problema está para chegar no ponto de ônibus. Eu sair da minha casa e chegar no ponto de ônibus. Sabe? E muitas vezes é preciso fazer rotas enormes, porque, por exemplo, você tem passa que fazer um caminho alternativo, né? Você passa, às vezes, por 2, 3 pontos por outra rota para você chegar num ponto que você consegue chegar com a cadeira. Às vezes um caminho que era para 10 minutos vira um caminho de 40. Ou então era de 5 minutos e você gasta 10. Sim. Né? Então, lá perto de casa é assim, eu moro numa avenida, né? A gente mora numa avenida. A gente tem 3 opções. O Daniel passa por 3 pontos de ônibus para chegar em um ponto que ele consegue acessar. Aí o que acontece? Quando tá chovendo, não sai de casa, não tem acessibilidade. Né? E você falou que exatamente essa questão, a acessibilidade começa quando a gente sai de casa. Exatamente. Vejo também que no mercado de trabalho, como você estava falando do exemplo da empresa e tal, isso se aplica, né? Porque não basta você promover a acessibilidade, então, dentro da empresa ou oferecer uma vaga para PCD, por exemplo, você tem que fazer um serviço com todo um contexto, né? Como vocês avaliam hoje as oportunidades para para as pessoas com deficiência aqui na região, na cidade, e não só as oportunidades, mas também a possibilidade de se manter nesse emprego? Bom, eu avalio como um ponto de interrogação gigante. Dos dois lados, né? Tanto o lado da pessoa com deficiência, do profissional com deficiência, quanto do lado da empresa.
né? O profissional ali, a empresa não tem uma orientação, uma diretriz, porque assim, tá jogado para ela. Eu acho que todo mundo tá muito jogado, tá muito largado, tá muito sem uma diretriz, sem um norte, né? E gera uma insegurança dos dois lados. Eu percebo muito isso nas empresas, esse medo, esse receio, essa dúvida, esses conflitos. A gente chega coisas... na empresa, as pessoas acham que a gente trabalha na prefeitura, que a gente vai multar. Mas a gente está ali justamente para explicar para elas o que elas têm que fazer. Para não ser multada. Para não ser multada, para que, além de não ser multada, que o funcionário tenha uma boa condição de trabalho, tenha liberdade no trabalho, né? Dê para tomar o cafezinho, não fique só ali na estação dele de trabalho. Mas... eu ia falar exatamente disso. Esse ponto de interrogação, ele fica no funcionário também, né? Mas e daí? E um dia, eu tenho que, né? Vamos colocar no Daniel. Eu tenho que andar tanto para chegar no ponto de ônibus. E se um dia estiver chovendo e eu não chegar, a empresa não vai compreender isso. E não tem que compreender, tá certo mesmo. É um funcionário como qualquer outro, tem que cumprir as normas da empresa. E o funcionário, ele se sente desmotivado, porque fica nessa condição de ver todo mundo ao redor dele sendo promovido, todo mundo ao redor dele fazendo happy hour, todo mundo ao redor dele fazendo a confraternização, ocupando todo o espaço da empresa, e só ele fica ali naquela salinha, só ele... Não é uma vivência limitada, né? É uma vivência limitada. Aí o resto dos profissionais não sabem como lidar com a situação, chega e fala assim, olha, a atribuição da Jéssica, a atribuição do Daniel dentro da empresa é essa. E daí tem algum impasse, alguma dificuldade, e daí, ao invés da pessoa solucionar o problema e dar condições para que o profissional com deficiência execute, vai lá e chama outro para fazer no lugar. Não, mas deixa que eu faço. Não, mas deixa que eu pego. Mas deixa que eu vou. Ou, de repente, a pessoa ela é contratada em um cargo, ela está ganhando para executar aquela função, ela fez uma faculdade, ela estudou para fazer aquilo na carteira dela. Está dizendo que ela faz aquilo e a empresa não deixa ela fazer. Isso é muito desmotivador, sabe? A empresa não deixa ela fazer, ou a empresa percebe que os outros colaboradores não estão permitindo e fecham os olhos para isso e fingem que não está acontecendo. É muito do que a gente chama de capacitismo, né? Para quem explicar para quem está ouvindo ou assistindo a gente, o capacitismo é justamente essa situação em que alguém coloca uma pessoa com deficiência numa posição de inferioridade, né? Vocês podem explicar um pouco melhor? Exatamente. Eu queria saber de vocês também como a gente pode desconstruir esse preconceito, né? Isso. Eu acho que é uma pergunta que uma resposta complementa a outra. O capacitismo, digamos assim, que é o preconceito em relação à deficiência, né? Mas ele não consegue pegar o copo. Daí vem alguém aqui e pega o copo para ela. Eu não pedi, eu não... Você não se mostrou interessado, necessitado disso, né? Exatamente. Precisado daquela situação. Eu acho que ele precisa disso, eu vou fazer. Exatamente. Mas eu não estou entendendo se realmente ele precisa ou não, né? Eu trabalhei bastante tempo, ainda trabalho um pouco na área administrativa, e às vezes a pessoa pede um documento para você e você está lá fazendo um documento assim, mas você não terminou o documento ainda. Tipo, você acabou de começar a fazer o documento. Tem toda uma questão de ter, porque não é só o fazer pelo outro nessa condição, é cobrar o além também. Tipo, é ir além, é o mais e o menos, né? Não pode ser fazer tudo pelo outro, mas não pode achar que o outro deixar sem assistência alguma ou sem, né? E achar que não tem utilidade por causa disso. Por exemplo, sim. É entender que todo mundo tem seu tempo, tem seu ritmo, tem seu processo, mas também tem suas qualidades, suas virtudes. Por exemplo, né? Teve uma época que eu trabalhei no Paço Municipal, que minha função era administrativa. Teoricamente, eu teria que ir levar os memorandos, os documentos lá. Só que a minha cadeira naquela época não era motorizada, ela era manual. Então eu não tinha condição de fazer
em meia hora, eu passo todos os 7 andares do passo, alguma coisa, ou ir num... eu fazia em 2 horas. Só que, olha como que muda a questão da acessibilidade. Quando eu comecei a usar a cadeira motorizada para ir trabalhar, eu comecei a fazer isso em meia hora. Você entendeu? É o recurso... Você teve um ganho por causa do recurso, Exatamente. Né? É esse o papel da acessibilidade. Perfeito. É oportunizar essa condição de fazer igual. Perfeito. Sabe? Essa é a minha condição. No caso dela, já seria uma outra situação. Na minha situação, por exemplo, eu me vejo muito na situação de mas você é bem comunicativa, você não é tímida e tudo mais, não tem problema com o público, é palestrante e tal. Eu precisava que você fosse lá no evento, fazer uma fala, não sei o que lá e tal, ou ler um trecho de um livro, que acontece muito isso com a gente, né? Aí a pessoa vai e entrega o livro pra mim. Falei, olha, mas eu não enxergo esse livro. Né? Não, mas então você não... Então deixa, eu vou colocar outro. Não deixa. E muitas vezes a pessoa coloca assim, eu vou colocar que você não sabe. Eu vou colocar que você não pode. Não é um problema meu. Eu posso executar, eu sei executar. Você só não tem as ferramentas ali acessíveis, né? Aí o que eu coloco para a pessoa? Vamos fazer o seguinte, né? Que eu gosto sempre de propor situações, né? Vamos fazer o seguinte... eu não vou ler o livro todo, eu vou ler um trecho do livro, não é isso? Você vai ler uma poesia dentro do livro e tal. Então, vamos fazer o seguinte, isso até na igreja, né? A gente teve que conversar muito sobre isso na época. Esse trecho em que eu vou ler, você vai digitar e vai imprimir para mim na fonte 28, que é onde eu consigo enxergar. Então, eu não vou deixar de subir nesse palco, eu não vou deixar de ler essa poesia. Você vai acessibilizar para mim. E daí o que acontece nas empresas é isso. Mas não dá, então tchau. Entendi. Tem outras formas de se fazer. Sempre tem outras formas de se fazer, né? Estar disposto também. A gente estava falando, né, da questão arquitetônica, tem a questão comunicacional, tem a questão atitudinal. Aqui mesmo hoje, vocês aqui tiveram toda uma preocupação para que a gente conseguisse se colocar aqui mesmo na mesa pelo espaço, aqui, né? Chegar até aqui e tal. Essa é uma questão atitudinal, assim, bem importante. Não é fazer para o outro, mas dar condições para que ele faça. Sim. Sabe? Eu já não vou falar o nome da empresa, mas eu sei que eu já perdi, na época, iniciando na profissão, oportunidades de estágio, porque a empresa não tinha condições de me receber, me ter ali como... no quadro de funcionários, né? Já lá ali já ali na seleção, eu já perdi. Mas não por conta da sua capacidade, exatamente, né? Tanto que aí eu conto, não é que eles sempre me consultam até hoje. Sempre me consultavam por uma questão de acessibilidade, mas não queriam eu lá. Sim. A gente bateu os 30 minutos de entrevista, 35 agora, o Rodrigo acabou de nos avisar, o papo flui muito. Para fechar essa nossa conversa toda, a gente poderia, acho que, passar várias horas aqui batendo papo, né? Mas se tiver alguma pergunta que você acha pertinente, quiser na edição aí tirar, cortar não, imagina. Coisa, o seguinte, eu queria saber de vocês 2 coisas para a gente finalizar. Primeiro, o que vocês acham essencial quando uma empresa, um evento, um projeto pensa em acessibilizar, quais têm que ser as principais preocupações? Digamos assim, que vocês elenquem 3 aí pra gente. E, além disso, fazer também o serviço de vocês, né? Como que as empresas e as pessoas podem procurar vocês para poder ajudar nesse processo. Eu acho que a empresa, ela... como eu falei, não existe uma receita de bolo que a gente vai colocar aqui. Tem que ter audiodescrição, Libra, Rambo. Não tem como a gente colocar Sim. Algo genérico, que precisa disso. Eu acho que é entender o que ela está fazendo, para quem ela está fazendo, como ela está fazendo, e daí direcionar de acordo com as especificidades necessárias ali.
né? Primeiro eu acho que é identificar. É identificar se tem aquela pessoa que está ali, aquela pessoa que vai colaborar com ela, vai participar do evento dela. Qual que é a característica daquela pessoa? O que ela vai fazer, se ela é público ou se ela é o artista, se ela é o chefe, se é o funcionário. Se vai ser online, ela vai precisar da acessibilidade digital, mas ainda assim ela precisa de uma audiodescrição. É realmente estudar a situação, né? Exatamente. É personalizar a acessibilidade de acordo com a necessidade ali para o momento. Perfeito. Rapidamente eu vou colocar uma situação aqui que eu vivenciei na segunda-feira. Esclarecer o quanto essa falta de entendimento prévio impacta. Eu sou delegada eleita para a Conferência Estadual de Cultura e, embora, né, um grupo de delegados tenham escrito algumas sugestões, enfim, não foram acatadas, mas eles tinham porque como todo mundo ali estava muito bem registrado, né, tinha que preencher formulários e tudo mais, se ali eles tivessem um formulário e eles pedissem para que a gente colocasse as nossas necessidades específicas, eles iam conseguir direcionar. Então, nós tínhamos um transporte adaptado onde cabiam 4 cadeiras de rodas, sendo que não tinha nenhum cadeirante. Nós tínhamos intérpretes de Libras, sendo que não tinha nenhum surdo. E daí nós tínhamos 4 pessoas com deficiência visual e não tinha audiodescrição. E daí nós tivemos mães com crianças, nós tivemos pessoas com mobilidade reduzida, e daí não tinha espaço suficiente para essas pessoas na van, porque a van contemplava 4 cadeiras de rodas e 4 pessoas sentadas. Então, assim, mas fizeram errado. Nossa, mas você está reclamando, já fiz. Nunca reclama quando não faz, reclama quando faz. Não. É direcionar. Se vai ter pessoas com deficiência visual, ter audiodescrição. Se vai ter pessoas surdas, ter Libras. Não tem por que você ter um recurso, sendo que você não tem a pessoa. Lógico, o ideal, o certo, que haja todos os recursos, que não precise ter essa pergunta. Mas se você conseguir direcionar, se você conseguir ter uma estrutura ali... Mas todo recurso ele é limitado. Então, se você conseguir mapear aquilo que você precisa, já é um ponto de partida interessante para você colocar o dinheiro no lugar certo e não gastar ele no lugar errado. Seria como contratar... Oi, perdão. Não, diga. E às vezes é uma atitude simples, por exemplo. Não foi pensado no meu estacionamento para que a vaga destinada ao cadeirante, ele tenha faixa de transferência. Porque aqueles riscos que você vê no chão, ali do lado Não é para colocar moto. Exatamente. Aqueles riscos é para fazer a transferência do carro para a cadeira de rodas. Precisa-se daquele espaço. Então, de repente, mas eu não tenho aquele espaço. Então, não. Às vezes é uma atitude simples, tá? Eu não tenho, eu estou errado ali de uma certa forma porque eu não me preocupei. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um cone ali, eu vou restringir o uso da vaga ao lado. Se eu restringir o uso da vaga ao lado, ninguém estacionando um carro ou uma moto ali, você vai permitir. Eu consigo fazer a transferência do carro para a cadeira de rodas. Sim. Você entendeu? Mas é uma coisa tão simples. Às vezes é mais simples do que as pessoas imaginam, né? É tão simples. Mas só para você entender, ela me fez lembrar de uma situação, eu sei que o tempo passou aqui, mas... Conta também aí. Também, gente, não vai colocar cone, ela falou do cone, eu lembrei, na vaga para pessoa com deficiência. Por quê? A pessoa ela já tem a deficiência. Você vai lá, claro, você está colocando o cone ali para não chegar a qualquer um. A ideia é que não chegue qualquer um e estacione no lugar indevido. Porém, a pessoa com deficiência dificilmente vai conseguir, ou vai demorar bastante tempo para ela conseguir ir lá, tirar o cone, voltar para o carro para estacionar. É um trabalho que aí, na verdade, tem que ser de educação da população e não... Exatamente, era que eu ia pontuar agora. Não proibir, sim. E sim educar. Perfeito. Então, para fechar...
contatos. Exatamente, deixam seus contatos aí. Sim, sim. A gente vai deixar os nossos números de telefone, mesmo que Ok. é a maneira mais fácil Mais rápido. de encontrar a gente. Até mesmo a rede social, a gente tá com dificuldade de trabalhar por estar trabalhando. Então, Trabalha demais e não consegue. não consegue. É que a gente também tem aquele pensamento de como o nosso trabalho é personalizado. De repente a pessoa chega numa rede social e vê algo, ela fala assim, nossa, mas isso não contempla a minha empresa. Uhum. Né? Então a ideia do telefone é exatamente essa. Independentemente do que a empresa está precisando, fala com a gente que a gente vai solucionar a questão da sua empresa, do seu projeto. Perfeito. Né? Então, para falar com a Jéssica é o 12 99217 9600 e para falar comigo é o 991 35 1112. Perfeito, então, E ó. só fazendo um adeno, se for uma pessoa com deficiência auditiva e ela quiser fazer uma chamada, né, para viabilizar, para ela procurar a gente pelo WhatsApp, esses 2 números são WhatsApp, ela agendar com a gente, que daí a gente consegue fazer essa chamada com intérprete de Libras também. Luiz, Jéssica, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Talk Mais. Sejam sempre muito bem-vindos ao nosso podcast, ao nosso portal. As portas estão sempre abertas. Obrigado. Seja muito bem-vindo sempre. Para você que nos acompanhou até aqui, até esse momento, muito obrigado também pela sua audiência, pelo seu carinho. Esse episódio fica disponível no Spotify, no YouTube e nas demais plataformas de streaming. Até a próxima!